Alô, boa tarde, está no ar o Espaço Esportivo desta terça-feira, semana importante. Vamos repercutir aqui os jogos do final de semana. O Paraná pegando o São Caetano na Vila Capanema, o Atlético enfrenta o Santos no Pacaembu e o Coritiba recebe o América, morto já no Couto Pereira. Fala, Percy. Será que tá morto? Tá morto, né? Tudo bom, Crispim, Juninho, Luciano, nosso amigo Ayrton, novamente aí participando com a gente, amigos em casa. É aquela história, né, Crispim? Matematicamente, aí, se a gente analisar, eu acredito que o América podemos considerar o primeiro clube rebaixado, né? Ainda tem matematicamente chances, mas é bem aquilo, é possível, mas improvável, que escape da Série B. Então, mas ainda assim, é um time aguerrido, é um time que tem feito partidas aí difíceis, né, complicada a vida dos adversários. Curitiba, assim, o problema do Curitiba é que agora fica aquela situação assim, nem para cima, nem para baixo, né? Temos que garantir de uma vez, aí, então, se for o caso, essa Sul-Americana aí para acabar já com esse problema. Libertadores, já falei aqui semana passada que não tem nenhuma chance, não podemos enganar o torcedor. E agora o Curitiba tem dois objetivos aqui por diante no campeonato, ao meu ver. Uma espécie de vestibular, vamos dizer assim, dos jogadores que efetivamente podem compor o elenco do ano que vem. E nós temos daí um único último objetivo, que é não perder para o nosso maior rival, obviamente, para manter a nossa, né, aquela série lá de dias sem derrota. E é a graça que o torcedor Coxa Branca vai ter até o final do campeonato. Vamos ver o que o Curitiba vai fazer contra o time mineiro. E aí, Juninho? Fala, Juninho. E aí, boa tarde, Crispim. Boa tarde. Respirando, pelo menos, né? Respirando, né? Depois do domingo. Boa tarde aos amigos do programa aqui, você em casa também. Pois é, né, Crispim? O discurso aqui, o meu discurso aqui vai ser sempre o mesmo, né? O Atlético, se não fez uma boa partida, né, contra o Ceará, né? Foi eficiente, fez o gol que precisava, que nos deu os 3 pontos. E vai ter que ser assim. Eu imagino que mais 4 vitórias aí, a gente acaba com esse sufoco aí, ou até mesmo 3 e alguns empates aí. A gente vai acabar se safando dessa aí, não pela técnica, mas pela disposição, pela garra e pela vergonha na cara dos jogadores, que agora acho que estão fazendo por merecer aí o nosso apoio e o nosso aplauso. Tudo bem. Fala, Ayrton Lima, e esse Paraná? Ainda chega, Ayrton, não? Boa tarde, Crispim. Salve, salve, amantes do futebol, né? Telespectador que está nos acompanhando. Uma alegria estar de volta sempre aqui, viu, Crispim? Opa, alegria nossa. Eu preciso dizer a você que o Paraná está aritmeticamente respirando. Mas para quem tem um pouco de experiência em futebol, já vivenciou tantas situações semelhantes, eu posso dizer a você que não chega. Não? Não chega na primeira divisão esse ano. Não, mas se vencer todas, chega. É só vencer todas, falta pouco. Então eu vejo assim muita dificuldade. Eu até dia desses escrevi o seguinte sobre nossos clubes, viu? Que o Curitiba está no limite, o Atlético passou dos limites e o Paraná abusou dos limites. Essa é a triste situação que envolve o futebol do Paraná, sabe? A gente entra ano e sai ano e a condição não muda. A gente fala que é grande, mas age como pequeno, entra temporada, sai temporada, a gente termina igual, lamentavelmente. Agora torcendo para que terminemos essa temporada com pelo menos os 2 que estão na primeira se mantendo, né? Porque essa história de números e de aritmética é bem curioso, né? Curitiba também, tem tanta gente sonhando que Curitiba suba, os mais fanáticos, mas esquecem, né, que aritmeticamente Curitiba também pode cair. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Crispim? Boa tarde, Crispim. Boa tarde, amigos. Mais uma vez um prazer estar participando do programa e falar um pouquinho do Curitiba, do Atlético e do Paraná. Então é o seguinte, a gente começa falando do Paraná, Iratã Costa. O Paraná, matematicamente, ainda tem chances de chegar ao G4. Será, Iratã? Diminuiu aquela projeção inicial, que era de 64 pontos para o acesso, hoje já está em 61. Então o Paraná, se vencer todos os seus jogos, chega a 62. É lógico, é uma matemática pouco provável você ter um aproveitamento de 100% numa reta final de competição. É algo que, de repente, não está nem compatível com a realidade do Paraná, que não venceu sequer 3 jogos seguidos até aqui na temporada, mas é uma questão matemática possível. Então, enquanto houver essa possibilidade matemática, o Paraná vai atrás desse objetivo. Vencer primeiro o São Caetano neste jogo de sábado e aí esperar para ver o que acontece no restante da rodada. A verdade é que temos muitos confrontos diretos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. De repente esse número de 62 para subir e de 47 para não cair
pode ser variável, pode haver um acréscimo para mais ou para menos, então vamos esperar realmente a sequência para a gente observar qual o destino do Paraná. A verdade é que a equipe realizou um bom segundo tempo contra a Ponte Preta, poderia ter tido melhor sorte, houve o fator complicador da arbitragem, mas em que pese tudo isso, o Paraná pecou na defesa. Porém, foi muito efetivo no ataque, e aí fica o dilema do técnico Guilherme Maculha, onde encontrar a formação ideal, priorizando o ataque, tentando um time mais ofensivo ou até se resguardando um pouco mais. A verdade é que o Paraná terá um jogo duríssimo pela frente, pega o São Caetano, que está invicto a 9 rodadas dentro desse campeonato brasileiro da Série B. Então tá legal, valeu Irapitan Costa. Luciano, seguinte, o São Caetano melhorou e melhorou muito com a chegada do novo treinador, o Márcio Araújo, que está invicto em 9 rodadas até agora, 5 vitórias e 4 empates. Poderia ter vindo, inclusive, para o Paraná. E se o Paraná tivesse esse aproveitamento nas últimas 9 rodadas, hoje, com certeza, estaria lá no G4, né? Sem dúvida nenhuma, né, Crispim? Até quando o Paraná estava aí buscando um novo técnico, o nome dele foi um dos mais cogitados e o Paraná Clube acabou acertando com o Maculha. E a gente vê que o trabalho que ele está realizando no São Caetano realmente é um trabalho que, se ele estivesse no Paraná Clube realizando esse mesmo trabalho, o Paraná, sem dúvida nenhuma, estaria no G4. Mas para o jogo de sábado aí, pelo que a gente viu na última rodada, o Paraná Clube realmente tem que optar pelo 4-4-2, Crispim. O time jogou realmente muito bem no segundo tempo, fez uma partida extraordinária no segundo tempo. Mesmo o ataque do Paraná Clube, que está tendo muita dificuldade desde a saída do Wellington, já aí há mais de 10 rodadas, foi um ataque bastante efetivo. Criou várias oportunidades, o Paraná vinha de vários jogos, só fazia gol de bola parada, cruzamento na área e gol de cabeça. Nesse jogo não. O Ayrton até falou aqui, o que acontece? Quando o time joga razoavelmente bem, a arbitragem prejudica. Aí ficam pessoas de outros estados falando que a gente critica a arbitragem nacional quando é contra times do Paraná. E novamente, infelizmente, o Paraná Clube aí foi prejudicado. Mas eu acho que a partir daqui para frente, o que o Paraná Clube tem que fazer? Pensar em ganhar mais uma partida para evitar realmente sair desse risco de rebaixamento. O acesso, matematicamente é possível, mas a gente sabe que é praticamente impossível ter 100% aí daqui para frente. Isso a gente já está falando aí há 3 semanas aqui no programa, mas vai ser muito difícil. Então começa a se preparar e fazer um bom planejamento para o ano de 2012. Ayrton, sem Cris, sem Giancarlo, sem Itaqui, sem o Gleidson, acho que vai com o Ricardinho no ataque, né? Bem, eu penso o seguinte, sabe, na vista do meu ponto, o elenco do Paraná é extremamente limitado. Eu acho que o Guilherme Maculha está se superando. Desde que ele assumiu, ele não conseguiu efetivar o mesmo 11, ora por cartão, ora por deficiência do departamento médico. E acho que a questão dos resultados alcançados por ele passa exatamente pela visão tática que ele tem. E ele me surpreende porque ele vem montando uma equipe de uma forma, dentro das possibilidades que ele tem, e ele mostra modernidade na maneira de dirigir. Ou seja, ele não é um técnico previsível. Não é, por exemplo, como alguns que inclusive trabalham aqui no futebol do Paraná, tira um lateral, põe um lateral, tira um volante, põe um volante, não sabe tirar um atacante e pôr um meia, não sabe tirar um meia, pôr um atacante, não sabe alternar de 3-5-2 para 4-4-2, 3-2-1, enfim. Eu sinto uma dificuldade muito grande em alguns treinadores no futebol brasileiro. E ele, apesar de todas as suas limitações, de toda a sua simplicidade e das limitações do elenco do Paraná, ele vem se superando. Porque a gente sabe que tem alguns jogadores ali, não é, Crispim? Que não tem a menor condição de jogar em um clube grande como o Paraná. Então eu acho assim que, independente de quem jogue, eu creio no espírito de luta, naqueles que apostam em uma futura sequência no Paraná. Porque o Paraná, bem da verdade, não sabe nem o que fazer. O Paraná não sabe nem o que vai jogar. Quer dizer, como é que vai se programar? Não sabe quem é o candidato, não sabe quem será o presidente, nem o que vai jogar. Porque dependendo do que acontecer, o Paraná fica sem calendário no começo do ano. Então, uma série de dificuldades. Em relação ao técnico de São Caetano, vale a pena relembrar aqui, viu? Ele é uma figura muito bem quista no Paraná. Ele, quando esteve passando por aqui, andou falando demais, desprezou o Paraná, e numa decisão com o Curitiba, ele teve atitudes muito estranhas ao definir o time do Paraná, e na ocasião o Paraná perdeu o título para o Curitiba. Então, essas coisas acabaram empenando quando o nome dele foi sugerido
para assumir a equipe antes do Macúlia. Mas Legal. lá no São Caetano está bem. Beleza, ó, seguinte, hein? Você pode continuar votando aí na candidata a representante do Curitiba no concurso Garota Espaço Esportivo. 2 finalistas, a Pamela e a Drica. A Drica, essa aí, ó, confira aí. Então é o seguinte, acesse lá transamerica.tv.br, vote na candidata da sua preferência. Ainda esta semana vamos iniciar a votação para eleger a representante do Atlético Paranaense. E o quarteto do Atlético também está forte, né, Juninho? Você teve a oportunidade de conferir. Maravilha. Conferiu? As atleticanas sempre são as mais Conferiu o gatas. vídeo, conferiu o vídeo. Com respeito a todas as outras, mas as atleticanas são diferenciadas. E o pessoal do Curitiba diz a mesma coisa. Ó, seguinte. Mário Celso Petralha já é o candidato da oposição, ok? Está certo. Certo. E quem deve ser o candidato da situação neste momento, hein, Juninho? Você tem algum nome? Complicado, né? Corneia, Yara. Vários nomes ventilam, né? Dentro do Atlético Paranaense, lá entre os que se falou, a Yara, uma chapa com Yara, Enio Forné e até Marcos Coelho junto aí, não sei. Falaram do Marcos Coelho também. Qual a ordem dos cargos aí, mas a minha opinião como torcedor, né? O Malucelli fez tudo errado na gestão dele aí. Eu acho que nenhum candidato que ele apoiar vai ter credibilidade para ganhar voto de ninguém aí, talvez dos seus seguidores aí, mas que com certeza hoje hoje em dia é uma minoria. O Luiz está dizendo aqui, o Ayrton, nem chapa com o apoio do Malucelli, muito menos chapa do Petralha, tem que aparecer, na verdade, uma terceira chapa para concorrer aí às eleições do Furacão. Ô Crispim, me permita uma coisa, eu tive acesso a algumas informações ontem de que o Petralha poderia abrir mão da sua candidatura. Aí hoje pela manhã, nos contatos que fiz, ele não confirma isso, inclusive no próprio Facebook dele, e no Twitter, o que ele deixa bem claro é de que se surgirem nomes sim, claro, mais capacitados do que ele abre mão, mas há quem esteja divulgando que ele já abriu mão. Agora, como ele gosta de mídia, né? De jeito é uma coisa impressionante, então eu acho que jamais ele deixaria de ser. Agora, um bate-chapa entre ele e o Marcos Coelho seria genial para o futebol atlético, hein? O presidente de fato e o presidente moral. É, o que foi campeão e do o que vestiu a título de faixa. 2001, hein, Juninho? É difícil falar disso aí, eu acho que não tem concorrência nessa disputa aí. Com todo respeito ao Ayrton, acho que não tem concorrência. Não estou dizendo quem vai ganhar, estou dizendo que seria bacana para o Atlético, né, um bate-chapa assim. Eu não estou dizendo que o Marcos Coelho seria um vencedor, né, porque eu sei que para a maioria dos fanáticos atleticanos o Mário Celso é Deus. E tem gente que não pensa assim, né, mas eu acho que seria interessante, porque unanimidade e aclamação não me agrada. Com certeza, sabe, Ayrton, eu aqui como representante da torcida do Atlético aqui, né, eu evito falar de política aqui, eu evito, né, o torcedor já sabe, só que assim, eu não tenho como não criticar a gestão do Malucelli por tudo que foi feito e por toda a sua missão no futebol, né, e qualquer um que fizesse isso aí, tanto quanto o Mário Celso na sua época também foi omisso ao futebol no final da sua gestão, eu também o critiquei, quando tive que aplaudir, e assim, eu como torcedor do Atlético, eu defendo aquele cara que vai defender o Atlético, as cores do rubro-negras, da melhor forma possível. Seja Petralha, seja Malucelli, seja um terceiro nome aí, o mais capacitado com certeza vai ter meu apoio e a minha confiança. No Coritiba está tudo definido, né? Wilson Ribeiro de Andrade. Os prazos para a inscrição das chapas ainda continuam vigendo, né, Crispim? Então, até inclusive está se compondo, né, aquela lista de 160 conselheiros para o Conselho Deliberativo, que antes eram 120, agora com a reforma do Estatuto foi para 160.
não é novidade para ninguém, já foi confirmado na festa de aniversário do clube, o Dr. Vilciber de Andrade é o candidato da situação, né? Eu quero ver, de repente, se tem alguém que conseguiria fazer um trabalho mais eficiente que o dele aí, nesse momento, não vejo uma possibilidade assim. E eu acredito que, até como o Ayrton falou, né, a questão de uma aclamação, ela é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Claro que sempre é bom o processo democrático, até porque se tiver uma outra chapa, por exemplo, agora tem uma diferença na questão do estatuto, na proporcionalidade das cadeiras do Conselho Deliberativo. Então, por exemplo, a chapa mais votada tem proporcionalmente o maior número de cadeiras no Conselho Deliberativo e assim sucessivamente. Então, para a democracia ao viver, seria interessante uma outra chapa para que tivesse né, dentro do clube ali uma oposição sadia. Mas não vejo como no panorama político do Curitiba hoje alguém que se oponha ao belo trabalho desenvolvido pelo Dr. Vil. Tem a dancinha aí já, não? Cara, então, aí fica o questionamento. Será que é jogador de futebol? Será que é um cinegrafista, hein, que atua no meio esportivo aqui em Curitiba? Não é repórter? Não é repórter esportivo? Pode ser. Tava de peruca ou não? Não, normal. Eu não consegui reconhecer. Solta aí com o BG, inclusive. Dá uma olhada nisso, cara. Estão dizendo que é um jogador de futebol. Onde foi isso aí, hein, Juninho? Pelo estilo musical. A música regional ao fundo aí parece Belém do Pará, isso aí. Ali, ó. Mas será que é jogador, cara? Ó o pulinho, ó. E aí? Pô, esse pulinho mandava muito bem, né? Esse pulinho dele foi sensacional. É, mas o cara dança muito, hein? O cara dança muito. Ó, que agilidade, hein? Pô, mas se for jogador, será que tem essa agilidade? Será que é jogador de Ela tá de vermelho, hein? Sensacional. Se o cara tivesse essa agilidade também no campo, ninguém pegava o cara. Com certeza. Ei, será que é jogador de futebol? Mandando mensagens aqui pro nosso mural. Alguns movimentos ali lembram câmeras também, né? Que é isso, É um profissional cameraman, às vezes faz esses movimentos, né? É, Se né? agacha e tal. O que achou, Luciano? Eu acho que é um jogador de futebol que saiu há pouco tempo daqui.